A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos estar dando início à nossa escola bíblica dominical. Hoje, nessa manhã de domingo, aquele friozinho, né? Vontade de ficar debaixo da coberta, mas nós estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor, né? Hoje nós estamos na lição número 8, a qual o título é A Batalha contra Ai. O texto do dia vai dizer: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Irmãos, nós vamos dar continuidade, à nossa caminhada a Canaã Celestial. E como nas outras aulas sempre tenho tipificando, trazendo para os nossos dias, o povo de Israel, antes, eles estavam a caminho no deserto, né? Depois eles tiveram o primeiro obstáculo, que foi o Rio Jordão, e depois vieram as batalhas, né? Trazendo para os nossos dias, irmãos, assim como o dia de hoje, né? À medida que eles se aproximaram mais e mais da sua terra prometida, a sua Canaã, né? Mais complicado, mais difícil foi ficando o caminho, porque antes era somente o deserto. Era o que? O deserto era a falta de algumas coisas, né? Depois vieram os obstáculos, né? Aquilo que te impede, faz você voltar atrás. Depois as batalhas, né? Trazendo para os nossos dias, irmão, assim como nos nossos dias hoje, o mundo hoje ele entra em desespero, porque o mundo, né, está ficando complicado, né? Mas nós sabemos, né, que enquanto mais difícil, mais complicado está ficando, mais está próximo a nossa Canaã celestial. A Bíblia até nos traz alguns relatos. Ela nos relata em João 16, 21, comparado à volta de Jesus, a mulher a dar uma luz, né? Que ela diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente que tristeza, aumenta as contrações, né? Enquanto mais próximo da sua bênção, que é o filho, mais e mais difícil fica, ela passa a ter dores, né? Ou seja, à medida que vai ficando mais difícil, né? Às vezes dá vontade de desanimar, mas você pode saber, mais próximo está a nossa Canaã celestial, né? Se analisarmos aqui também em Gênesis 15:16, né, diz lá atrás que a medida da injustiça dos amorreus ainda não estava cheia, ou seja, a bênção deles, a Canaã celestial, a Canaã deles, né, coincidiu com a medida de quê? A medida da injustiça dos amorreus. Ou seja, enquanto a bênção coincidiu, né, com o juízo que veio sobre os ímpios. Não é isso que nós estamos vendo hoje sobre o mundo, né? O mundo hoje está muito próximo, né? Ele está se enchendo da sua injustiça, né? O mundo está muito beira de encher. Ou seja, né? O mundo hoje está dando sinais, né? Que ele está muito próximo o juízo e a Canaã celestial, né? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o primeiro tropeço do povo de Israel, né? Por que nós vamos falar sobre o primeiro tropeço? Porque com o tropeço desse povo, nós podemos aprender o que? A não cair, né? Aonde eles caíram, né? A Bíblia também é um livro de história, porque você também pode aprender com os tropeços. Você não pode se conformar, um grande herói da fé caiu, eu vou cair também. Pelo contrário, você pode aprender com os erros deles, né, para não cair, né, porque todos eles pagaram um preço, teve uma consequência por esse tropeço, né? E nós estamos aqui estudando esse tropeço para aprendermos e não cairmos também, né? Hoje nós vamos falar sobre a derrota de Ai, né? O tópico primeiro aqui vai estar falando
o perigo do pecado. O pecado, irmãos, ele nos impede, já aprenderemos nessa lição, que até as coisas mais pequenas, as batalhas mais pequenas, insignificantes, né, aos olhos, né, sem Deus, elas são grandes obstáculos para nós, né? Porque se você comparar Ai com a muralha de Jericó e com a travessia do Rio Jordão, aí era um obstáculo muito pequeno, né? Mas é justamente nessa parte, nesse obstáculo pequeno, né, que veio a primeira derrota. Se os irmãos acompanharem aí, no versículo 2 e 3, vocês vão ver que Josué envia espias, né, após a tomada de Jericó, para o quê? Para espiar, para ver como seria a próxima batalha. E eles, ao retornarem, eles, né, após observar como era a próxima batalha, eles falam: não, Josué, a cidade é pequena, o exército é pequeno, é muito mais fácil que Jericó, né? Ou seja, eles falam assim: não precisa mandar todo o exército. A Bíblia vai estar falando o quê? Para evitar de mandar todo o povo para o combate, para evitar fadigar, né? É tipo quando um time grande vai enfrentar um time pequeno, não manda o time titular, manda o time completo, bota alguns titular, outros não, ou seja, um time desfalcado. Passaram essa instrução para Josué, né? Não, a batalha lá é pequena, embora esteja no alto do morro, mas lá vai ser fácil, né? E o que acontece? A primeira derrota, e ainda por cima, para um time pequeno, né? E aí veio aquela grande frustração, né? Perdeu para quem não poderia perder, né? Porque que acontece? Essa estratégia, né, de olhar militarmente, né, é grande, é pequeno, daria certo se o povo de Israel fosse militarmente preparado. Mas o segredo da vitória do povo de Deus é a presença de Deus, porque, como eu disse, o menor dos obstáculos para o povo de Deus sem Deus, né, certamente uma derrota. O que acontece? Nessa batalha, Deus já não estava mais com eles, né? E o problema de Deus não estar com eles, simplesmente o problema, não é o pecado, né? Mas, irmão Diego, então não, o que é que afastou? O problema foi o pecado oculto, né? O pecado não tratado, o pecado confessado. Porque esse é o grande, né, percalço na caminhada do crente, né? Por que eu falo que não é o pecado? Porque em 1 Pedro 5,8, né, vai estar falando que... Não, desculpa, irmão. 1 João 2, vai estar falando: filhinhos, não pequeis, né? Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Em 1 João 1,9 vai estar falando: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ou seja, o problema aqui não é o problema do o obstáculo na caminhada do crente, necessariamente não é o pecado, mas sim o pecado não tratado, o pecado não confessado, que é o que? O pecado oculto, né? Porque a Bíblia nos fala, né, em 1 Pedro 5,8, que o inimigo, Satanás, ele anda ao redor, né? É como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa tragar. Ou seja, não é qualquer pessoa que ele pode derrotar, tragar, né? Ele fica procurando uma brecha. E quando a pessoa ela peca e não trata esse pecado, o problema é a pessoa pecar, viver na prática do pecado e viver como se não tivesse algo de errado, nada de errado, né? Ele esconder aquele pecado para si, né? Vamos para o pecado de Acã.
O pecado de Acã. Irmãos, lá no capítulo 6, né, na cidade de Jericó, né, onde houve a batalha passada, né, Deus tinha falado com Josué que o ouro e a prata, né, seriam anátema para o povo. O povo não poderia se apossar daquilo ali. Os irmãos podem acompanhar em Josué 6,19. Podem acompanhar em Josué 6,19 que o ouro e a prata, as primícias, né, seriam do Senhor, para a casa do Senhor. Ou seja, a primeira batalha, as primícias seriam do Senhor. Ou seja, como dizemos, logo depois teria que ter sido ia ser construído o templo, né, as coisas de Deus. Ou seja, as primeiras riquezas seriam, as primícias seriam para Deus, né? E até nós já tiramos um aprendizado, porque Deus, irmãos, Ele faz milagre, grandes coisas, né? Na palavra, na Bíblia aqui, mas Ele nunca fez ouro cair do céu para ser feita a obra dele. Ele sempre contou com um homem, né? Porque o homem ele foi feito para glorificar a Deus, para adorar a Deus, né? Ele sempre contou com um homem nessa parte financeira para fazer a sua obra. Ou seja, né? Deus quer o nosso coração, né? Mas ele sempre contou com um homem para estar sustentando a sua obra, para estar o quê? Adorando através das suas contribuições. E isso não mudou hoje, né? Não cai nada do céu para pagar a obra de Deus, né? No Novo Testamento, né? Paulo ali sempre contava com as contribuições dos irmãos para a obra missionária, né? Nós temos que trazer essa lição também, né? E Deus tinha dado essa ordem: olha, da primeira batalha as coisas são minhas, né? Serão anátemas para vocês, é proibida para vocês, né? Aí o que Acã faz, né? Os irmãos podem acompanhar aí, os irmãos podem pegar a Bíblia, Josué 7, 21. É muito importante essa parte aqui. Josué: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, ou seja, ele viu, né? Cobicei e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo delas. Os irmãos repararam a dinâmica do pecado? Primeiro ele viu, né? Quando viu, né? A pessoa primeiro a vê, né? Depois ele cobiçou e depois ele tomou. Essa é a dinâmica do pecado, né? A pessoa vê, ela passa a cobiçar e depois ela executa o pecado, né? Foi assim que aconteceu também o tropeço de Davi. Ele viu, cobiçou, né, a mulher e pecou, né? E ele fala aqui que ele escondeu, né? Acã aqui, irmãos, ele escondeu dos homens, mas ele esqueceu de uma coisa, né? Eu olho para um lado, olho para o outro, mas, irmãos, Deus está vendo, né? Eu estou aqui nesse quarto, pode parecer que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? E quando você peca, irmãos, embora pareça aqui que não aconteça nada que eu sou ao redor, um monte de coisa acontece, né? No mundo espiritual, né? As coisas começam a desencadear, né? Aquele efeito dominó, e depois, logo depois, vão chegar as consequências. Pode parecer que na hora não caiu um raio na sua cabeça e não te fulminou, mas o mundo espiritual está acontecendo várias coisas, né? E logo ali na frente, né, vai chegar o resultado dessa prática. Ponto 3. A derrota. Irmãos, quando os espias voltaram com essa informação que lá o exército era pequeno, não precisaria mandar não precisa mandar a infantaria toda, não, vou mandar só um pelotão só, dá para dar conta do negócio, né? Josué, embora ele sempre tenha obedecido a Deus, ele não consultou a Deus, né? Essa estratégia foi dada pelo homem, mas Josué,
Ele não consultou a Deus. Como eu disse, essa tática funcionaria se Israel fosse militarmente preparado, né? 10 soldados militares preparados são melhor do que 5. Só que Israel foi criado no deserto, ou seja, não tinha experiência nenhuma, né? O que aconteceu? O povo de Israel, né? Ele teve que recuar e 36 israelitas, pai de famílias, perderam a vida e morreram. E Israel recuou, né? Israel teve a sua primeira derrota. E isso trouxe fortes consequências, né, do pecado. Porque antes o exército inimigo ele tinha medo do povo de Israel, né? Lá em Josué 5 diz que eles tremeram quando souberam que o Deus do povo de Israel abriu o rio Jordão, né, para o povo passar. E deve ter piorado mais ainda a situação quando souber que foram derrotados, que eles conseguiram derrotar, né, a cidade de Jericó, cidade que estima-se que há mais de 800 anos aquele muro estava lá, nunca tinha caído, né? Deu que chance ao inimigo, né? Porque se antes eles tinham medo, agora eles tinham confiança, porque peraí, se um exército pequeno conseguiu vencer eles não são tão invencíveis assim. Ou seja, deu chances, né, brechas ao inimigo, né? E é isso que Satanás ele sempre procura, brechas onde ele pode atacar. E o povo de Deus passou a não ter mais confiança, né? Porque o inimigo ele vai estar sempre atacando a sua confiança, porque será que Deus está com nós? Ele não estava com nós lá atrás. Será que ele está? Nós somos pecadores, né? O inimigo ele vai tentar atacar essa parte. Amém? Vamos para o próximo vídeo.